Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. É com alegria que nós, fundadores da comunidade católica Adonai, hoje estamos aqui para partilhar um pouco com vocês sobre o início da nossa comunidade, como Deus ele organizou tudo para a comunidade Adonai surgir como o ministério da igreja, com o serviço à igreja de Jesus. Então, eu vou aqui passar para vocês, falar um pouco hoje, quem somos nós? Quem é realmente a comunidade católica Adonai? Então, é todo um histórico que eu preparei para você entender realmente como nasceu, em que situação nasceu a nossa comunidade católica Adonai. Ao longo dos séculos, Deus tem chamado homens e mulheres para colaborarem com seu projeto salvífico. E estes homens e mulheres têm sido dóceis ao apelo do Pai e à moção do Espírito Santo, acolhendo com amor a escolha realizada por Deus para o especial seguimento a Cristo, dedicando-se a Ele de coração e alma, a começar por Noé, grande homem de Deus, homem justo aos olhos de Deus. Depois veio Abraão, que deixando tudo para seguir a Deus, o qual para ele era desconhecido, mas pela fé foi capaz de abandonar-se ao apelo amoroso daquele que o chamou. Veio também Isaque e Jacó, que formou o povo escolhido por Deus, sem esquecer de Davi, que se tornou rei, abençoado por Deus, Jeremias, Isaías, Salomão, que pediu o dom da sabedoria para conduzir o povo de Deus, o povo de Israel. Como sempre, o povo esquece as maravilhas realizadas por Deus, através dos seus escolhidos, deixando-se levar pelos prazeres pecaminosos do mundo, que seduzem e arrastam muitas almas para a perdição. Assim aconteceu com o povo de Israel, no que foi preciso Deus escolher Moisés para libertá-los da escravidão, da infidelidade, do pecado. Além desses, muitos outros vieram, buscando novas formas de viver a vontade de Deus, de acordo com os tempos e desafios de cada momento da história, assumindo então estes desafios e dando sua resposta para cada um deles. Na plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho para organizar tudo que estava desorganizado, e como ele precisou e precisa de outras pessoas para ajudá-lo a dar continuidade à sua missão salvífica. Entre eles estava Pedro, o grande líder da igreja nascente, o pescador de homens, assim declarou Jesus. Em nossos dias, Deus continua escolhendo e chamando homens e mulheres a deixar tudo e segui-lo, como fez os apóstolos para estar com Cristo e colocar-se com Ele, como Ele, a serviço de Deus e dos irmãos. Contribuíram para manifestar o mistério e a missão da igreja, graças aos abundantes carismas da vida espiritual e apostólica que o Espírito Santo lhes distribuía, com o intuito de renovar o que estava velho e sem efeito, revelando o que era novo e com sabor. Olhando a figura de nosso pai São Bento, que ainda muito jovem abandona a cidade grande, por ver tanto pecado praticado por seus habitantes, ele quer se recolher no colo amoroso de Deus e viver de forma diferente no deserto. Fundador de vários mosteiros,
e homem de grande profundidade na oração e na escuta. Deixa-se levar pela vontade do Criador, daquele que lhe chamou. Encontramos também São Francisco, que deixa de lado todo o bem-estar, todo o conforto, e abraça a pobreza como esposa, espelhando-se no Cristo pobre, doente e marginalizado. Além de outros que no decorrer dos tempos Deus suscitou no interior da igreja, cada um com seu carisma próprio, com um chamado particular para fazer com que a missão que Jesus deixou permanecesse sempre atual e correspondendo também aos apelos dos homens de cada época. Foi nessa expectativa que nasceu a comunidade católica Adonai, que desde toda a eternidade estava no coração de Deus e que nos dias de hoje vem se manifestando para o bem da Santa Igreja e de toda a humanidade. A nossa missão como Adonai é revelar o senhorio de Jesus Cristo, vivo e ressuscitado. Adonai quer dizer Senhor. E é este Senhor que queremos revelar como discípulos e ministros do Evangelho. O mundo precisa conhecer melhor a Deus, Senhor de tudo. E nós, como vocação específica da Igreja, impulsionados pelo Espírito Santo, que nos envia a missão, diante deste mundo marcado pelo pecado, errante e distante da amizade de Deus. É agora que entra nossa vocação, revelando a este homem decaído pelo pecado o grande amor de Deus, esse Deus que recria tudo e todos em Jesus Cristo. Levantando-o com a nossa palavra, com a nossa vida e com o nosso testemunho, anunciando o senhorio de Jesus com todo o nosso coração, com toda a nossa força. Para respondermos a esta vocação, a este chamado confiado por Deus a nós, Jesus nos constituiu comunidade e nos deu uma forma própria de viver, dentro da espiritualidade da renovação carismática católica, um caminho de oração, unidade e evangelização, que deve ser assumido por cada um de nós e por todos que foram chamados a esta vocação nova na Santa Igreja. A comunidade católica Adonai vai se realizando na medida em que cada pessoa criada e redimida por Deus possa assumir essa forma de viver, dando livremente a sua resposta de amor a Deus. É nesta resposta que se encontra a plena felicidade de cada escolhido, eleito e chamado. No momento que Deus cria alguém, Ele já o forma para aquela vocação. E a pessoa chamada só será plenamente feliz, abraçando aquilo a que o Senhor a chama. Só seremos realmente felizes se abraçarmos com amor os planos, os projetos de Deus para a nossa vida. Formamos uma família. A comunidade Adonai é uma família. Nós chamamos a família Adonai. Casais e solteiros, pessoas em processo de definição no seu estado de vida, homens e mulheres, crianças, jovens e adultos, cujo vínculo não se constitui em um único estado de vida, mas no chamado comum, a juntos consagrarmos nossas vidas e seus estados de vida a Jesus Cristo, na pobreza, na obediência e na castidade, por meio da vida de oração, no exercício da fraternidade e no serviço confiado à comunidade para a edificação da igreja e conversão do mundo.
que nós possamos, como comunidade Adonai, erguemos agora a Santíssima Trindade, o nosso louvor, porque a verdade, a verdadeira felicidade de Deus tem se manifestado a cada a cada dia entre nós e nos leva a dizer: obrigado, Senhor, porque nos chamastes como escolhidos para a felicidade. Então é nesse histórico que eu passei para vocês que nasce a comunidade católica Adonai. Odilene irá falar para vocês como surgiu, em que ano surgiu, o que acontecia na época. Vamos escutar. Espero que vocês tenham realmente entendido tudo que eu quis colocar aqui com minhas palavras e com minha experiência de comunidade. É interessante ver que, assim como o Senhor chamou a tantos ao longo dos tempos, ao longo da história da humanidade, o Senhor chamou e chama cada um de nós. Como a Erivan colocava, eu vou destacar em anos na história os momentos mais fortes do surgimento da nossa comunidade. No ano de 1983, foi a época que nós trouxemos a renovação carismática para a comunidade bairro. Me refiro a essa região aqui da Sapiranga. Nós já tínhamos uma experiência de grupo de oração vivida em outras comunidades. O Senhor já tinha nos tocado, então nós trouxemos para cá. Sentimos o desejo de viver também essa experiência no nosso próprio bairro. E participávamos do grupo de jovens, que tinha como nome Grupo de Jovens Força Jovem Cristo. O grupo de jovens, na época, ele não tinha a finalidade de um grupo de oração. Nós desenvolvíamos mais um trabalho social. Mas em virtude da experiência de oração que nós vivemos lá fora com a renovação carismática, nós fomos inserindo os carismas, a realidade da renovação carismática dentro desse grupo. Então, o grupo de oração, o primeiro grupo de oração a existir, a renovação carismática, com o carisma da renovação aqui no bairro, tinha o nome de Força Jovem Cristo. Nós queríamos resgatar essa força que vem do alto, do Espírito Santo, que incentivava as pessoas que participavam dele a servir ao Senhor. Eram jovens, eram pessoas adultas, eram pessoas idosas. E esse surgimento foi marcado por 3 pessoas. Erivan, Dona Nazaré, que foi nossa catequista e hoje já está com o Senhor, e por mim, Odilene. Então, aos poucos, nós fomos trazendo essa realidade. Tínhamos também o desejo da construção da capela de São José, hoje nossa paróquia de São José, do Edson Queiroz. E na época foi feita uma votação para escolher o padroeiro, o nome do padroeiro, entre Nossa Senhora e São José. A comunidade optou por São José. Mais tarde, em 1989, algumas pessoas que faziam parte desta caminhada fizeram a sua consagração. Alguns membros. Nós tínhamos como padre que nos acompanhava, que nos orientava, que celebrava conosco o padre salesiano, Padre Amadeu, que hoje também está nos braços do Pai. Foi chamado este ano. Então ele vinha celebrar a missa uma vez no mês e nos acompanhava, e nesse ano de 1989 teve essa consagração dessas pessoas. Algumas delas depois seguiram para outro carisma, para outra comunidade, outras estão no céu e outras permanecem conosco hoje. No ano de 1991, Erivan sentiu o chamado, o desejo de fazer uma experiência religiosa. Então ele foi para o mosteiro da Nova Jerusalém, no Cristo Redentor, que tinha como superior o Padre Caetano. Lá ele passou 4 anos. Teve a sua vivência espiritual. Lá ele desenvolveu o amor, o carinho especial por São Bento.
fez a sua experiência espiritual, mas o Senhor colocou no seu coração que queria algo diferente, uma missão dele diferente fora. Então, 4 anos depois, ele sai do mosteiro, retorna para a sua comunidade, seu bairro de origem, que era aqui. E no ano de 1995, quando ele retornou, nós tivemos o nosso seminário de vida no Espírito Santo. Na ocasião, nosso pároco era o padre Alberto Castelo, porque nós éramos capela, estávamos ligados à paróquia Nossa Senhora da Glória. E o vigário, já tínhamos. No ano de 1995, quando Erivan retorna do seminário, após fazer a sua experiência religiosa, nós tivemos um grande seminário de vida no Espírito Santo. Nessa época, o nosso pároco era o padre Alberto Castelo e o nosso vigário, o padre Salles. Como nós éramos capela, nós estávamos ligados à paróquia Nossa Senhora da Glória. Então foi um momento muito forte de oração, onde nós nos encontramos com o Senhor, um momento muito que despertou a nossa vocação ainda mais para essa caminhada neste ano. A partir daí surgiram os grupos de oração. Nós nos reuníamos inicialmente na igreja de São José, depois no salão da OPEFOR, prédio que fica vizinho, e depois fomos para a Escola Municipal Irmã Simas. Em 1997, aí nós passamos a ser comunidade realmente. O que antes era o grupo de oração, já não mais Força Jovem Cristo, porque em 95 o Senhor tinha suscitado o nome Adonai, passou agora a ser comunidade. Na ocasião, nós estávamos celebrando o jubileu e estávamos nos preparando para o jubileu do ano 2000. E em 1997 era o ano do Espírito Santo. Então, exatamente neste mesmo período, em um grande retiro, o Senhor suscitou o desejo de nós nos tornarmos comunidade. Então, após vários dias, nesse retiro de oração, de pregação, de aprofundamento, de experiência com o Senhor mais uma vez ilumina o Erivan, fundador da comunidade católica Adonai, e nos chama a sermos comunidade, com um carisma, com uma missão, onde o Senhor nos pedia para sermos suas testemunhas e para vivermos em comunidade. E hoje é isso que nós nos propomos a fazer, a dar continuidade ao chamado que o Senhor fez aos apóstolos, sendo solteiros, casados, jovens, com a nossa vida de família, com a nossa vida profissional. O Senhor nos chama a vivermos esse carisma, essa vocação, a ser de Deus, a ser Adonai. Nasceu assim a comunidade católica Adonai. E essa é a nossa história, essa é a nossa vocação. E hoje, este ano, nós estamos completando 25 anos de fundação. É uma pena que não foi possível celebrarmos, mas com certeza no próximo ano, com a graça de Deus, nós iremos retornar a todas as nossas atividades e iremos celebrar com grande alegria esse grande momento que é os nossos 25 anos de comunidade Adonai. Dentro da igreja, nós estamos já dando assistência à paróquia de São José, nós estamos instalados na paróquia Nossa Senhora Mãe dos Pobres, no Alecrim, e temos um serviço também na paróquia de São Francisco de Assis, lá no Dias Macedo. E assim a gente está prontos ao chamado de Deus. Aonde quer que Ele vá, nós iremos. Então, você é convidado, você é nosso convidado a vir ter essa experiência conosco, com Deus, na nossa comunidade Adonai. Só uma pequena correção. A paróquia Nossa Senhora Mãe dos Pobres fica no Jardim das Oliveiras, Tancredo Neves. E isso é verdade. Então, fica aqui o convite para você vir conhecer de perto a vida da nossa comunidade Adonai. Obrigado. Obrigado, Deus abençoe. Deus abençoe a todos.